Por gentileza, vamos meditar hoje no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 37. Marcos, capítulo de número 5. Versículo de número 37. Podemos ler o texto? Que está escrito assim: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço. Jesus viu o quê? E os que choravam muito. E os o quê? E pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Gente, esse versículo 40 é poderoso. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se assentou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse. E disse-lhe que lhe dessem de comer. Diga assim comigo: fazer o milagre é com Jesus. Diga mais forte: fazer o milagre é com Jesus. Alimentar é comigo. Alimente o seu milagre. Talvez não, de maneira proposital, serei bastante extensivo nas introduções e nas falas. Eu irei usar verso a verso que eu li, porque em cada verso tem uma resposta para nós. O texto diz que Jesus ele vinha caminhando. Marcos 4, 35. Ele havia com seus discípulos dito para eles: entrem no barco e passem para o outro lado. A tempestade vem. Eles superam a tempestade. Depois da tempestade, Marcos 5, Jesus chega em Gadara. E quando ele chega em Gadara, viu um menino que era possesso. E a Bíblia diz que ele andava dentro dos sepulcros, atormentando a cidade. Para você ter só um nível de pensamento, a batalha espiritual que aquele moço tinha na vida dele, o peso de demônios era tão grande, que a Bíblia diz que amarravam as mãos e amarravam os pés, e ele partia as correntes das mãos e as correntes dos pés, e nada segurava ele. Depois que Jesus liberta o menino olha para Jesus e fala: eu posso ir contigo? Jesus disse: não, fique aqui e evangeliza. Isso aqui dá a entender que no local que aquele moço foi humilhado por Satanás, foi no mesmo local que Deus preparou uma honra para ele.
comecei, viu? Aquele moço, quando era para chegar o tempo da honra, ele queria sair. Mas Jesus disse: você não vai sair, você vai ficar. É aquele momento que nós olhamos e dizemos assim: não, Jeová, agora a obra já está pronta, já está completa, já alcançou a libertação, já está todo mundo ok, pronto, agora eu vou embora. Jesus disse: vai embora coisa nenhuma, fica aí. É agora que eu vou estabelecer o meu reino. Aí a Bíblia diz que Jesus vai caminhando. Quando ele vai caminhando, libertando, o texto diz que aparece a mulher que tinha 12 anos passando por um problema. Quantos anos passando por um problema? 12. Ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Ninguém conseguia curar aquela menina. Era um problema gravíssimo. Porém, o texto bíblico diz que ela vai e se joga aos pés de Jesus. E quando ela toca na orla do mestre, o texto diz que o seu fluxo de sangue imediatamente estancou-se. Jesus olha e pergunta: quem me tocou? A pergunta de Jesus ali é proposital. Jesus de fato queria que aquela mulher manifestasse, dizendo: foi eu que lhe toquei. Porque existem momentos da vida que tudo aquilo que Jesus quer é que você entenda que não dá para se esconder quando Ele quer revelar a glória dEle na sua vida. Aí o texto diz que Jesus pergunta: quem me tocou? E ela diz: foi eu quem te toquei. Jesus falou: mulher, você está livre, vai em paz, a tua fé te salvou. Porque mais importante do que a cura é a salvação daquela mulher. Aí o texto diz que agora Jesus ele vai chegar caminhando. Aparece um homem chamado de Jairo. Grita bem forte: Jairo. 1, 2, 3. O cargo que ele tinha era de príncipe da sinagoga. Era um líder daquela localidade, de um templo religioso. O homem que era príncipe ou líder da sinagoga, por causa de sistema religioso, não tinha comunhão com Jesus. Mas a Bíblia diz que ele se absteve da sua religiosidade, porque a religiosidade atrapalha você se aproximar de Jesus. Você pode perceber que toda pessoa que ela é religiosa, ela não consegue ter relacionamento com Jesus. A religiosidade atrapalha muito. Aí, como ele era muito religioso por causa dos dogmas que tinha dentro da sinagoga, só que o problema chegou dentro da casa de Jairo. Que foi que ele disse: eu preciso deixar tudo aqui em casa e ir até Jesus. O tamanho do problema dentro da casa de Jairo já estava tão grave, presta atenção, já estava tão grave, mas tão grave, que o desespero toma conta de Jairo e ele vai ir ter com Jesus. Quando Jairo foi ter com Jesus, a Bíblia diz que já estava muita gente dentro da casa de Jairo. Porque nos momentos de dores também vai aparecer pessoas. Sim ou não? Sim ou não? Só que Jesus, eu vou falar uma vez só e você presta atenção. Só que Jesus estava querendo dizer para Jairo: às vezes eu vou permitir coisas acontecer na sua vida para eu revelar a você quais são os níveis de pessoas que estão do seu lado. Precisamos ter muita maturidade em Deus para saber decifrar, porque as pessoas precisam ter limite na nossa vida. Existem pessoas que você dá para você conversar, mas não dá para você contar da sua vida pessoal. Eu fico com vontade de falar um bocado de coisa aqui hoje. Aí o texto diz que quando Jairo, melhor dizendo, se encontra com Jesus, a fala de Jairo com Jesus é: eu quero que o Senhor vá na minha casa. Jesus, por mais que ele sabia quem era Jairo, com os dogmas religiosos, Jesus não disse para Jairo: eu não irei na sua casa, porque Jesus, ele não é a favor da religiosidade. Ele poderia olhar para Jairo e dizer: você nunca quis ter comunhão comigo, mas por causa do seu problema você quer ter comunhão? Se Jesus se abstém dessa fala, isso revela mais sobre as dores de Jesus do que as dores de Jairo. Como Jesus não tem dor com a religiosidade de alguém, ele é muito liberal para sentar e para conversar. É por isso que ele disse: eu irei na sua casa.
Aqui, lá vai a segunda informação. Quando você sabe do lado de quem você está, você não paralisa a sua vida por causa das informações que chegam até você. E vou lhe provar. O texto diz que Jairo disse: vamos na minha casa. Jesus aceitou ir na casa de Jairo. E o texto diz que quando Jesus caminhava para a casa de Jairo, alguém da casa de Jairo vem até a Jairo e diz da seguinte forma: qual foi a palavra que disseram para ele? Não incomode mais o mestre, porque a tua filha que está em casa está já morta. O que o mensageiro da casa de Jairo estava dizendo é: pare de orar, pare de buscar, pare de clamar. Você precisa entender que tem pessoas que não têm o mesmo nível de fé e de propósito que você, e qualquer nível de informação negativa já abala a vida e a trajetória. Tem pessoas que têm um lado emocional muito vulnerável a qualquer tipo de palavra. Não procura buscar a veracidade das coisas e já perde a paz, perde sono, perde apetite, perde equilíbrio, perde projeto, sai de maneira desequilibrada. É por isso que quando o tamanho do problema de Jairo estava se agravando, ele percebeu que ele não tinha estrutura emocional, estrutura psicológica, ele não tinha estrutura espiritual. O que foi que ele fez? Ele se afastou das pessoas e se aproximou de Jesus. Esse aqui é um dos maiores segredos espirituais. Jairo entendeu que quando os problemas ficam grandes demais, que foge do seu domínio, ele precisa estar próximo de pessoas que têm o mesmo propósito que ele, pensamento que ele, princípios que ele, determinações que eles. Oh, Espírito do Senhor, eu só tenho uma pergunta para fazer. Alguém aqui está próximo de Jesus aqui nessa noite? Anota a informação, anote. A voz que você potencializa dentro de você é a voz que lhe aponta qual será o seu destino. O que eu estou pregando aqui faz parte do meu livro Cuidado com o Mensageiro. Quais são os níveis de vozes que você tem ouvido? Jairo, por causa de uma voz negativa, quase coloca tudo a perder na sua história. Olharam para Jairo e disseram: pare de incomodar. É a mesma coisa que estiver dizendo para Jairo: pare de orar, pare de buscar. Você está clamando e não está vindo resposta. Quem aqui nunca teve aquela sensação de estar orando, está vindo para a igreja, está buscando a Jesus e parece que nada está sendo modificado? Eu vou falar. Parece que quanto mais próximo de Jesus está, parece que alguns níveis de problema fica mais intenso. Tem maturidade para me ouvir? Porque eu tenho maturidade para lhe falar. Estar próximo de Jesus não é isenção de problema, oh glória. Mas estar próximo de Jesus é segurança no meio dos problemas. Tem momento que estar próximo de Jesus, Ele quer que você se abstenha de tudo aquilo que você chama de autocontrole. Eu estou sentindo Jesus aqui, gente. Estou todo me tremendo aqui. É porque estar próximo de Jesus é você entender que agora você não faz como você quer. Agora você faz do jeito que Ele quer. Eu vou falar isso aqui. Estar caminhando com Jesus, nem sempre você vai ter tudo aquilo que você quer. Mas você vai ter tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua casa e sobre a sua família. Olha aqui para mim, por gentileza. Aí o texto diz que Jesus olhou para Jairo e disse assim: Jairo, não temas, creia somente. O que foi que ele disse para Jairo? Gente, me pirrasse não. O que foi que ele disse para Jairo? Não temas, creia somente. Em outra palavra, ele estava dizendo para Jairo: Jairo, se ninguém crê, acredita você sozinho. Aperta na mão de duas pessoas do teu lado e diga assim: se ninguém acredita, acredita você sozinho. Porque só você ouviu o que Jesus falou. É por isso que tem gente que está no mesmo ambiente que você, mas não consegue acreditar da mesma maneira que você acredita. Você está entendendo ou não? Tem gente que está na mesma casa que você, está na mesma vida que você, mas não consegue acreditar em Jesus da maneira que você acredita. É porque eles não... Um ali já ficou de pé entendendo. É porque eles não ouviram aquilo que você ouviu. É por isso que eles não conseguem ter a fé que você tem. Só você que caminha com Jesus consegue entender aquilo que Jesus fala. Eu tenho uma palavra para liberar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória.
Jesus lhe falou, vai se cumprir. Levante as mãos. Aleluia. Olha aqui para mim. Eu vou falar uma vez só. Jesus está falando para Jairo na rua. Ele é maracomanácia. Aquilo que ele vai viver em casa. Eu acho que o erro foi meu, por isso que você não entendeu. Jesus está dizendo para Jairo: Jairo, comece a crer aqui. Porque se você acha que a pressão está grande com a notícia, imagine quando você vê o que está acontecendo lá dentro da tua casa. Os céus lhe trouxe essa noite para dizer: antes de eu fazer você viver milagre, eu vou te dar equilíbrio emocional. Porque tem gente que não consegue entender que estrutura é essa que você tem. Porque se fosse outra pessoa no teu lugar, se eu visse aquilo que você ouviu, já teria saído da igreja, já teria abandonado Jesus, já não teria mais a fé que você tem. Mas eu dou graças a Deus que passou tanta coisa e você continua de pé. É porque uns confiam em carro, outro confia em cavalo, e nós confiamos no Senhor. Só quem confia em Deus, só quem confia em Deus, ergue a mão e ergue a voz, ergue a mão e ergue a voz. Aumenta o volume do grito de glória para esse Deus. Levante as tuas mãos, por gentileza, e adore a Deus com força. Deixa eu falar isso aqui. Olha aqui. Você sabe por que Jairo, presta atenção, você sabe por que Jairo, ele não perde o equilíbrio quando as mensagens ruins chegam? Porque ele está caminhando com Jesus. Eu vou falar mais uma vez porque eu gostei. Você sabe por que Jairo não perde o equilíbrio espiritual, emocional, psicológico? Porque ele está do lado de Jesus. Porque eu estou sentindo Jesus aqui, eu vou falar. Quando a notícia negativa vem de lá para cá, já tem resposta de Deus daqui de pé, dizendo assim: não tema, não tema, não tema. Só tem uma ali entendendo, mas eu vou continuar. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. A notícia veio para lhe desequilibrar, mas Jeová dizendo: não temas, não temas, não temas. Oh pastor, mas alguém disse que ia desfazer. Alguém disse: oh meu filho, se Jesus está caminhando com você, pode se levantar o inferno, mas 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, não vai ser atingido. Põe aí, filho, por gentileza, versículo de número 37. Vou falar uma vez só esse mistério aqui, tá? Olha aqui. E não permitiu que alguém no 3, grita bem alto. E não permitiu. 1, 2, 3. Você sabe quem é que... Calma aí. Você sabe quem é que não permitiu? Jesus. Deixa eu explicar isso aqui para você dar agora com entendimento, que aqui a igreja, que o povo é inteligente. Jesus começou seu ministério com 70. De 70 ele foi para 12 oficiais. Mas para a casa de Jairo ele só levou 3. Quem foi os 3 que Jesus levou? Vamos devagar, vamos devagar. Quem foi os 3 que Jesus levou? Quando Jesus foi para a casa de Jairo, ele só leva 3. Versículo 38. O texto diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele viu 3 coisas. Qual foram as 3 coisas? Alvoroço, choro e pranto. Qual foram as 3 coisas que ele viu?
Quando ele chegou dentro da casa de Jairo, versículo número 39, ele só fez uma pergunta: por que vós ficam tão alvoroçados? Por que você está chorando aqui dentro? A menina não está morta, apenas... Gente, se Jesus fala para você que o problema não é mais problema, agora já é solução, você crê ou não? Olha o povo que era alvoroçado, que estava chorando e que estava pranteando, fez na casa de Jairo, versículo 40. E eles começaram a... Está parecendo que Jesus está falando aqui uma piada. Porque tem gente que começa a rir daquilo que Deus lhe prometeu. Isso aqui é muito sério. Jesus está prometendo que o negócio já está bom e tem alguém rindo daquilo que Jesus prometeu. Porque tem gente que tenta condicionar as promessas de Deus pela probabilidade da realidade que você está. Só que Deus não é geográfico para fazer promessa. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a Bíblia diz que estava mesmo muito de gente lá dentro, que estava pranteando, que estava chorando. Deixa eu falar isso aqui. Você sabe quem é que estava chorando? Era o povo chamado de carpideira. Sabe quem eram as carpideiras? Eram aquelas mulheres que recebiam dinheiro para chorar. Não entendeu não? Era choro de crocodilo. Só estava esperando enterrar para voltar a sorrir de novo. Jesus, é por isso que você tem que andar com a sua divisão espiritual. Jesus chegou na casa de Jairo e falou assim: ô Jairo, tem gente que não é para estar aqui dentro. Aí o texto diz: e mandando eles sair. Jesus tira 3 coisas da casa de Jairo. E Jesus coloca 3 coisas na casa de Jairo. Quem são as 3 pessoas que Jesus coloca? Pedro representa a fé. Tiago representa a esperança. João representa o amor. Porque Jesus tira aquilo que atrapalha e coloca aquilo que te incentiva. Segure na mão de alguém do teu lado, por gentileza, e diga para ele: Jesus vai colocar o que é necessário para você viver o milagre. Diga: Jesus irá pôr o que é necessário para você viver o milagre. Mas Jesus vai tirar o que é necessário para você viver o seu milagre. Não lamente por aquilo que Jesus tirou. Agradeça por aquilo que Ele colocou. Alguém pode levantar as mãos? Levante as tuas mãos o mais alto que você puder. Eu declaro sobre a tua casa, eu declaro sobre a tua família: Jesus vai tirar o que lhe desmotiva e vai colocar aquilo que te incentiva. Você não vai chorar por aquilo que Jesus falou que vai dar jeito. Você não vai mais lamentar por aquilo que Jesus falou que vai dar certo. Você não vai derramar mais uma lágrima por aquilo que Jesus já está trabalhando. O que é que eu irei fazer? Eu vou celebrar, eu vou agradecer, porque mais importante do que o que eles falam é o que Jesus está me dizendo. E se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Quem é batizado em línguas estranhas, uma meu filho, uma minha filha, reage. Confunde Satanás com esse grito de glória. Confunde o adversário. Será que você pode dar um abraço em alguém do teu lado, por gentileza? Oh, aleluia, aleluia. Abrace alguém do teu lado e diga: o que Deus lhe prometeu não é uma piada. Não, abrace alguém do teu lado e diga: o que Jesus lhe prometeu não é uma piada.
Aleluia, 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 aleluia. O que Deus lhe prometeu não é uma gracinha. Talvez alguém pode rir daquilo que Deus lhe prometeu. Talvez alguém pode te zombar. Alguém pode te chamar de doido. Porque um dia chamaram Neemias de maluco quando ele estava edificando os altares e levantando os muros. Um dia chamaram Zaqueu de maluco porque no fundo ele acreditava no seu milagre. Um dia chamaram Deus até de doido, porque quem é que dar um filho por amor à humanidade? É porque quem não tem a visão que você tem nunca vai entender o propósito que você carrega. Mas os céus lhe trouxe essa noite para lhe dizer para você: enquanto você cuida da obra, eu vou continuar cuidando de você. Eu vou. Olha a glória que vai passar. Olha a glória que vai passar. Olha a glória que vai passar. Abre a boca, abre a boca. Aumenta o volume desse grito de glória. Aumenta o volume. Eu vou deixar por um minuto você abrir a boca e adorar a esse Deus. Kamasúria Revuiaisa Deremasúria Angema. Olha Jesus entrando dentro daquele cenário. Todo arrepiado, derramassa, David. É por isso que Jesus disse para Jairo: se ninguém crer, creia você sozinho. Anota a frase: quem é refém de opiniões é muito fraco em tomar decisões. Quem depende de alguém para lhe motivar para chegar em algum lugar nunca soube para onde está indo. Por isso que Jesus disse para Jairo: se ninguém crê, meu filho, creia você sozinho. Tem gente que vai rir da sua cara. Tem gente que vai rir daquilo que Deus colocou na sua vida. Tem gente que vai rir da sua fé, vai rir de você. Tem gente que não vai acreditar na sua transformação, na sua libertação. Tem gente que vai te chamar de sonhador. Tem gente que vai dizer que você pensa alto demais, que você delira demais. Fique de pé, meu filho, por favor. Abre assim as suas mãos. Porque hoje os céus faz algo novo na sua história. Deus nessa noite, Ele manda eu lhe dizer: eu tomo o controle,
mas eu também tomo os seus sonhos e os seus projetos. O que parecia ser muito grande para chegar, para alcançar, Deus vai mudar a probabilidade da lógica.